quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajunte-se aí com seus queridos e vamos meditar na santa e bendita palavra do Senhor. Aquiete seu coração, traga sua mente cativa ao Senhor Jesus Cristo. Privilégio podermos meditar na palavra, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Então, busque mesmo aquietar o seu coração e vamos meditar na palavra do Senhor. Abramos a palavra em Mateus capítulo 25, nós vamos ler nesse momento a 24 a 29, dando sequência à mensagem que fizemos na primeira parte desse texto de Mateus. Mateus 25, 24 a 29 nos diz a palavra que, chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio agora de podermos meditar na Tua bendita e santa palavra. Imploro ao Senhor, fala conosco, Senhor. Alimenta-nos com Tua palavra, aviva o nosso espírito, aviva a nossa fé. Incendeia, ó Deus, o nosso profundo ser, que sejamos cheios da Tua palavra, cheios do Espírito Santo. Perdoa todos os nossos pecados, liberta-nos e dá-nos, ó Deus, vida renovada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nós vimos já algumas explicações importantes dessa parábola conhecida, que Jesus, na verdade, está falando do reino de Deus. A parábola é um recurso, não é, que Jesus toma para falar sobre o reino. E ele põe aqui um senhor que chama os seus 3 servos, e Jesus diz que assim é comparado o reino de Deus, que o senhor que chama os servos e concede bens aos servos. A um concedeu 5 talentos, a outro 2 talentos e a um talento. E nós vimos que talento era um peso, um tipo, não era uma moeda, mas comparando a moeda no dia de hoje, né, seria um tipo de valor, um tipo de recurso para negociar, para desenvolver no comércio. Então, eu estava falando que um talento poderia ser aí coisa de quase 2 milhões, eu fui pesquisar, um estudioso, fazendo em detalhes, ele diz que não é tão simples de fechar, mas ele chega a um ponto que outros chegaram também, de comparar uma quantidade de quilos de ouro, não é? E, na verdade, hoje, se fosse fazer uma avaliação, não seria 2 milhões, seriam 5 milhões. Só um talento seria mais ou menos 5 milhões de reais. Então, nós vimos que Jesus está mostrando que o Senhor concede uma capacidade para cada um de nós trabalhar, viver, servir e honrar o Senhor, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. E assim como na parábola o Senhor volta para a prestação de contas, assim Jesus voltará para a prestação de contas, porque nada é nosso, tudo vem do Senhor, nós somos apenas mordomos e devemos administrar com alegria nossos filhos, nossa casa, nossos bens, devemos empreender, devemos sair multiplicando os talentos, a capacidade, possibilidade que Deus nos dá para servir, para amar a Deus, amar nossa família, amarmos nosso próximo, fazer o bem ao próximo, com os recursos, com a capacidade que Deus tem nos dado. E como vimos, essa parábola, ela tira a ideia de nós dicotomizarmos a vida, porque ganhar dinheiro, trabalhar, empreender, e tudo isso tem que estar vinculado ao reino.
a criação dos nossos filhos, os negócios que fazemos, tudo tem que estar ligado ao reino. Mas de repente tem uma cena. Encontramos uma cena muito forte que Jesus põe aqui nessa parábola. O homem que escondeu o talento. O homem que escondeu o talento. A parábola fala de um homem rico, um senhor, que concedeu bens, que concedeu talentos. Imagine se fosse no Brasil hoje mais ou menos 5 milhões de reais, para que ele pudesse empreender, viver, servir, amar, multiplicar. Então ele recebeu uma dádiva do seu Senhor, mas a cena é terrível. Não sei se à noite, escondido das pessoas, talvez da própria família, com o coração cheio de mágoa, rancoroso, ele esconde o talento. É uma cena triste, uma cena desesperadora de uma pessoa magoada, amargurada, escondendo um talento. Quando uma pessoa deixa de ver e reconhecer a graça, e aí trazendo para aplicação, o tema já é aplicando, né? Quando não compreendemos a graça de Deus, quando não compreendemos a graça e a bondade de Deus. Só afirmando quando não compreendemos a graça de Deus. Mateus 25, 24 a 29. Primeiramente, podemos nos tornar pessoas amargas e revoltadas. Podemos nos tornar pessoas amargas e revoltadas. O texto diz, no versículo 24 aí que nós lemos, né? O que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Sabendo que és homem severo. Por que homem severo? Talvez Jesus está pondo aqui a questão justamente do reino, não é? Assim será o reino. Deus nos concede graça, bondade, mas Ele vai requerer de nós prestação de contas. Ele volta para a prestação de contas. E nós, todos os seres humanos, vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Aqueles que receberam a Cristo, o perdão, a graça e a misericórdia, vão comparecer apenas para prestar contas de suas obras, não entram em juízo condenatório, já estão salvos. E os que não se converteram entram para o tribunal de Deus, para o juízo. Isso é muito grave, queridos. Porque se você não tem um coração grato, você não entende um Deus que é bom, mas que é juiz. Um Deus que é maravilhoso, que é Pai, que nos concede perdão, graça e um potencial para viver, para criarmos nossa família, para investirmos nossa saúde, nossa capacidade intelectual, nossos dons. Tudo que temos vem de Deus e nós empreendemos, trabalhamos e criamos nossa família, investimos no reino. Tudo isso vem do Senhor e somos gratos, e um dia vamos prestar contas com gratidão diante do nosso juiz, que é o nosso Pai que nos ama. Mas é claro que para o ímpio, para aquele que não teme a Deus, o juízo é terrível, queridos. E muitos têm rejeitado essa ideia de um Deus que vem como juiz. Uma igreja bíblica evangélica não pode rejeitar o fato de ver Deus também como juiz, um Deus que julga o mal, um Deus que pune o mal, um Deus que pune a maldade, e Ele vem para punir o mal. Mas quando você tem um coração que não entende a graça de Deus, a misericórdia em Cristo, que perdoa, que salva, que dá oportunidade para todos os seres humanos se arrependerem, se nós não entendemos isso, nós realmente vamos olhar para Deus como um Deus severo, sabendo que és homem severo. E aí ele entra nesse processo de amargura, nesse processo realmente de ter uma vida cheia de ressentimentos. Isso é terrível, queridos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, que o texto nos aponta, e nós precisamos inferir, analisar, de uma pessoa dizendo: tu és homem severo, tu és homem severo, e Jesus mostrando que as pessoas vão brigar com Deus, vão brigar com a vida, porque ele não percebe a graça. Recebeu ali esse talento, essa possibilidade, recebeu toda a possibilidade então de viver, mas ele se torna essa pessoa com o coração cheio de amargura. É triste, amados, e essa palavra é uma palavra de exortação, uma palavra para a gente examinar o coração. Por isso, em segundo lugar, quando não compreendemos a graça, podemos nos tornar pessoas cegas e ingratas, pessoas cegas
e ingratas. Olha o que ele diz: tu és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. De novo, onde ele aprendeu isso? De onde ele tira isso? Queridos, o texto mostra Deus, na verdade, o Senhor, e aí representando Deus, esse Senhor da parábola, o Senhor semeando na vida dele, esse negócio de entregar para ele um talento, mais ou menos hoje então, repetindo, 5 milhões, um potencial imenso da graça para servir, para viver. Todo dia nós acordamos, temos um ar para respirar, temos possibilidade de trabalhar, temos possibilidade de amar, de servir, mas podemos nos tornar pessoas cegas. Não vemos a graça, não vemos a misericórdia de Deus. É impressionante conviver com algumas pessoas que conseguem olhar para a vida só como se fosse tudo escuro, tudo negativo, tudo péssimo. Eles não veem a graça. Eles não veem a bondade de Deus, nos tornamos cegos, nos tornamos pessoas sem fé, perdemos a perspectiva da graça e nos tornamos pessoas às vezes até religiosas, mas rancorosos, cheios de ingratidão. Ele está brigando com o seu Senhor, ele escondeu o talento e ele se tornou essa pessoa cega. E viveu cego, não viu o sol nascer, não viu as plantas crescerem, não viu os rios, não celebrou a vida, tornou-se uma pessoa cega. A cegueira nos faz pessoas incapazes de ver a bondade de Deus. Deus semeou, aqui o texto, repito, o Senhor semeou na vida dele. E Jesus está mostrando que Deus tem semeado, Deus tem nos dado. O texto trabalha a centralidade de Deus, centralidade do Evangelho, centralidade da graça, e nos chama a uma resposta, os compromissos da graça. Nós que somos salvos, amados, perdoados, somos chamados a responder, não por performance, capacidade, justiça humana, mas baseados na graça. Devemos abraçar os talentos, devemos abraçar o potencial doado por Deus e devemos tirar essa cegueira para sermos pessoas gratas, para vermos quanto Deus é bom, apesar de pandemia, apesar das perdas, apesar das lutas. Deus continua sendo bom, Deus continua tendo misericórdia de nós e Ele nos deu esse potencial para viver em meio à pandemia, em meio às lutas, e sem sermos cegos, porque cegos espiritualmente são ingratos, não veem que Deus realmente semeou na nossa vida, como o Senhor na parábola semeou na vida daquele homem. Por último, podemos nos tornar pessoas mesquinhas. Pessoa mesquinha é uma pessoa fechada em si mesma, ela tem medo imenso de repartir. Tudo é aquela história, meu, eu que conquistei, eu que eu fiz, não vou repartir, não vou ministrar em outras vidas. O texto nos diz aí, justamente olhando para tudo que já foi falado aqui do texto, mais uma vez, chegando-se por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Olha o 25, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Receoso escondi o talento, mesquinho, pessoas mesquinhas que escondem a bênção que Deus tem nos dado para cuidarmos da nossa família, para cuidarmos dos nossos sonhos e projetos, e não escondendo e trabalhando, podermos servir o próximo, amar o próximo, sermos pessoas operantes, pessoas que estão operando, pessoas que estão vivendo. Mas aqui encontramos um homem mesquinho, Deixa eu chamar a sua atenção, quando não prestamos atenção na graça, e olhamos só para os problemas, para as lutas, para o fato de ter que levantar cada manhã, ter que semear, ter que ir para a luta, ter que ir para o trabalho,
Então Deus nos abençoa e nos abençoa muito, mas temos que nos levantar, temos que ir para o trabalho, temos que criar nossos filhos, temos que ter essa mordomia viva no nosso coração como empreendedores, gente que sonha, gente que trabalha. Mas ele escondeu, tornou-se uma pessoa fechada para a vida. Não plantou, não empreendeu, não serviu, não amou, secou-se, murchou-se. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, eu não vejo ninguém na nossa igreja hoje assim, tá bom? Então não é uma pregação pelo fato de que eu vejo alguém hoje na igreja assim. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração para que sequer raízes de amargura, de ressentimentos, de pessoas que escondem os talentos, de pessoas que não vivem, que não amam, que não veem, como já disse, o sol, que não vê a chuva, que não vê as plantas crescendo, que não veem os filhos crescendo, não celebram a vida com os filhos, não celebram a vida com o próximo, não ama, não serve, não abençoa, não semeia na vida de ninguém, porque se tornam pessoas mesquinhas, medo de pandemia, medo de faltar o pão, não vou repartir, não vou dar. Graças a Deus, queridos, eu não posso falar que a nossa igreja tem sido assim, graças a Deus. Ainda agora veio um pedido de uma família muito carente. Eu disse, mas é claro, tem cestas, podemos servir, acompanha essa família, vamos acompanhar essa família, é isso que nós queremos e podemos fazer isso com amor, porque a Igreja Presbiteriana Esperança tem respondido. Ao ponto que uma pessoa chegou nesse dia, pastor, como estão as cestas? Eu disse, não, ainda temos algumas, eles estão, o senhor avisa, porque quando precisar nós vamos trazer mais. Bendito seja o Senhor, queridos, por esse Espírito vivo, de que nós não precisamos ficar aí morrendo de medo na pandemia de que vai faltar o pão, por isso eu não reparto. Essa cena é desesperadora, eu queria que você guardasse essa cena, a cena de um homem que não viveu, não amou, não empreendeu, não plantou, não colheu. Ficou ali nesses anos, Jesus está mostrando isso, o que pode ser uma pessoa que não compreende a graça, que não compreende o amor, que não compreende o potencial doado por Deus, a vida, a energia, a graça, para nós não ficarmos olhando só para os problemas, murchando, mesquinhos, pão duros. Nós podemos ser pessoas livres para amar, pessoas que têm um potencial para viver, para amar, para servir, para abençoar os filhos, para abençoar a igreja, para abençoar o próximo, para termos uma empresa, para termos títulos, para termos empreendimentos para a glória de Deus. O centro é Deus e a sua glória, é o Senhor que está aqui no centro, a Ele prestamos contas, a Ele vamos responder, mas dEle temos vida, dEle temos graça, dEle temos poder para viver, amar e servir. Quais são as implicações desse texto para a sua vida? É hora de nós agradecermos, queridos, mesmo em meio às perdas e dores, o Senhor tem cuidado, inclusive daqueles que Ele levou. Eles estão com o Senhor, nós estamos aqui, temos uma batalha para enfrentar e devemos reconhecer os talentos, a graça, a misericórdia de Deus. Você está brigando com Deus? Você está brigando com a vida? Esse homem brigou com o Senhor, brigou com o seu Senhor, brigou, escondeu os talentos, não viu, ficou cego. O Senhor te livre de ser uma pessoa que fica só murmurando, uma pessoa que não vê a bondade, não vê a graça. O que o Senhor quer de você nesse momento? Quais são os desafios desse texto para a sua vida? Você tem agradecido? Você tem reunido os seus e louvado o Senhor? Mesmo com lágrimas, mesmo com o coração partido, nós podemos agradecer. Os talentos, o potencial doado por Deus para continuarmos vivendo, amando e servindo. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, bendito seja o Teu nome por esta palavra, que nos mostra, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça em estar presente conosco, Senhor, espiritualmente, falando do Teu reino. O Senhor disse que nos enviou o Espírito, Jesus disse, eu estou convosco todos os dias. E nós, ó Deus, estamos aqui servindo o Senhor, o Teu reino, e o Senhor nos deu potencial para cuidarmos da nossa família, da nossa saúde, dos nossos sonhos em Ti e para a Tua glória. O Senhor nos deu, Senhor, potencial
para amar, para servir, para viver para a tua glória, vida cheia de significado, vida cheia de sentido, vida, ó Deus, não fechada em si mesmo, vida não mesquinha, não cega, não cheia de amargura. Obrigado, Senhor. E se alguém que ouve essa mensagem nessa hora tem se entregue a ressentimento, murmuração, gemidos, tem fechado em si mesmo nessa pandemia, nos conflitos da vida, escondendo os talentos, sendo uma pessoa mesquinha, com medo, fechada. Deus, liberta, Senhor, liberta em nome de Jesus. Dá-nos liberdade no espírito, mesmo às vezes sangrando, te servindo com as perdas e dores, mas olhando para Jesus e reconhecendo que na guerra mais terrível temos força, temos poder, temos graça para viver, para amar e para servir. Bendito seja o teu nome. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo visitem sua vida e renovem o seu coração hoje e para sempre. Amém. Amém.